Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre futuro. Lembra que nós falamos um pouquinho em outras aulas sobre tipos de futuro, né? Hoje a gente vai falar sobre o futuro com will. Nós já aprendemos o futuro com going to e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro com will. Então, o que é essa parte do futuro simples? Vamos relembrar. O simple future, ou futuro simples, é um tempo verbal usado para expressar ações futuras. Em português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. Então, isso aí é igual ao português, né? É o tempo do futuro, a gente fala sobre ações futuras. Porém, em inglês, pessoal, existe uma diferença de tempo do futuro. Se esse futuro vai acontecer logo, se vai demorar mais, se você fez planos para que isso acontecesse, se você acabou de decidir. Então, é por isso que é importante nós estudarmos as várias formas do futuro em inglês. E hoje a gente vai aprender a forma com will. Então, observem comigo aí na tela. Ele pode ser usado para situações que indicam, primeiro, ações que vão ocorrer em um futuro distante. Então, as ações do futuro com will vão acontecer com um maior espaço de tempo. Por exemplo, she will travel to São Paulo next year. Ela viajará para São Paulo no ano que vem. Então, a gente vê que o período de tempo que vai ocorrer essa situação é mais longa do que a que nós aprendemos com o going to, que era chamado de futuro imediato, lembram? Então, aquele futuro imediato acontecia com um período mais breve. O will não, é para tempos mais longos. Nós também podemos usar o futuro com will para falar sobre decisões que foram tomadas na hora em que se fala. Então, eu estou aqui conversando com vocês no momento eu decidi alguma coisa. Então, eu vou usar para essa frase, vou construir essa estrutura com o will. Exemplo, I'm thirsty. I will drink some water. Eu estou com sede. Eu beberei alguma água, vou tomar um pouco d'água. Então, eu acabei de decidir. Percebi que eu estou com sede agora, então eu decidi que eu vou tomar água. É uma decisão do momento da fala. E nessas situações, nós usamos o futuro com will, ok? Nós também usamos o futuro com will para falar sobre ações no futuro que nós não temos certeza que acontecerão. Então, é quando a gente não tem tanta certeza assim. São previsões, né? Exemplo. Maybe the coronavirus will be over by 2021. Talvez o coronavírus terá acabado em 2021. Pode acontecer? Pode acontecer, esperamos que sim. Porém, nós não temos tanta certeza assim. E o que expressa essa não tanta certeza, né? Além do will, que nós sabemos que usamos para isso, a palavra maybe no comecinho da frase também vai expressar essa incerteza, né? Porque maybe significa talvez. Agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do will. Como é que funciona? Como é que eu posso estruturar essa frase? Lembrem-se, pessoal, que em inglês as palavras, a ordem das palavras são importantes e elas vêm sempre no mesmo lugar. Os pronomes vêm sempre no mesmo lugar, os verbos auxiliares no mesmo lugar, os verbos principais também. Então, se vocês observarem direitinho essa ordem na frase, vocês vão conseguir estruturar a frase da forma correta. Então, quando a gente fala sobre a forma afirmativa, nós vamos usar a seguinte estrutura. Vocês vão começar com o sujeito, depois o will, que é o verbo auxiliar do futuro, o verbo principal e, por último, você vai usar o complemento. Eu coloquei essa frase, essa estrutura, com cores diferentes para que vocês possam identificar dentro do exemplo onde está cada palavra, ok? Então, olhem o exemplo aí. They will travel abroad next year. Então, they corresponde ao sujeito, que significa eles. Will é a nossa estrutura de futuro, né, o nosso modal, verbo auxiliar. Logo mais, nós temos o nosso verbo principal, que a gente está usando travel, que significa viajar. E, por último, de azul, nós temos o complemento da frase, que aqui eu estou usando abroad next year, que significa para o exterior no ano que vem. Okay? Então, todas as frases afirmativas, elas vão ser usadas nessa mesma ordem. Sujeito, o verbo auxiliar, que é o will nesse caso, o verbo principal e o complemento. Quando a gente fala de frases afirmativas, pessoal, é ainda possível a gente fazer as nossas famosas contrações. O que são as contrações? Você vai juntar o seu pronome com o seu verbo auxiliar, que aqui é will. Então, se você juntar, nós temos aí as contrações que deixam a fala e a escrita de uma forma mais natural. Como é que são feitas essas contrações? Observem na tela aí.
Onde tem I will, na forma contraída, vai ficar I'll. Então, vocês vão ter que usar um apóstrofe lá em cima e o LL, que é o finalzinho do will, ok? She will, she'll. They will, they'll. E todos os outros pronomes vão seguir essa mesma ordem, apóstrofe, LL, para abreviar ou para contrair o will. Vamos ver um exemplo. They'll travel abroad next year. Eles viajarão para o exterior ano que vem. Esse they'll é o they will que está contraído, ok? E nas formas negativas? Como é que nós formamos o negativo, então? É bem simples e bem tranquilo. Nós vamos seguir a mesma estrutura da forma afirmativa, só que agora a gente vai colocar um not logo após o will, que é o nosso verbo auxiliar. Então, vai ficar o sujeito, o will not, o verbo principal e o complemento. Vamos ver aquele mesmo exemplo que nós já tínhamos trabalhado para vocês verem como vai ficar? Então, vai ficar assim, ó. They will not travel abroad next year. Eles não viajarão ao exterior ano que vem. Então, a única coisa que eu acrescentei agora na negativa foi o not logo após o verbo auxiliar, certo? Para todas as outras negativas, vocês vão fazer a mesma coisa. Logo após o verbo auxiliar will, vocês vão incluir o not para ficar negativo. Falando ainda sobre essa questão negativa, nós também temos uma abreviação possível, pessoal. Então, toda vez que vocês precisarem usar a forma negativa, o will not, vocês podem abreviar, ou seja, contrair para o won't. Essa é a forma contraída. Observem o exemplo. They will not travel abroad next year. Então, eu destaquei aí de verde para vocês o will not. Como é que vai ficar a forma contraída? They won't travel abroad next year. E o significado vai ser sempre o mesmo. Eles não viajarão para o exterior ano que vem, ok? Agora vamos falar sobre as interrogative forms, formas interrogativas. Agora a gente vai sofrer aí essa estrutura que nós estávamos vendo, ela vai sofrer uma alteração. Que alteração é essa? Lá nas formas afirmativas e negativas, nós iniciávamos a frase com o sujeito, logo após o nosso verbo auxiliar, que era o will, e logo após o verbo principal. Agora a gente vai trocar de lugar o sujeito e o verbo auxiliar. Ao invés de você dizer sujeito e auxiliar, você troca eles de lugar. Então agora nós vamos iniciar a nossa frase com o verbo auxiliar. Olhem o exemplo aí, ó. Will mais o sujeito, o verbo principal e o complemento. No exemplo nós temos Will they travel abroad next year? Eles viajarão ao exterior ano que vem? Observaram que a única mudança que eu fiz agora foi trocar de lugar o sujeito e o verbo auxiliar? Então essa é a alteração que nós fazemos quando nós queremos fazer as perguntas, ok? Bem tranquilo e bem simples, né? Ainda temos as respostas, pessoal. Quando a gente faz perguntas com o futuro simples, nós podemos dar respostas curtas ou respostas longas. Para as respostas curtas, vocês vão usar sempre a mesma forma. Exemplo, will they travel abroad next year? Eles viajarão para o exterior no ano que vem? Resposta curta, afirmativa, yes, they will. Negativa, no, they won't. Essa é a forma que você vai usar para qualquer pergunta. Se eu pergunto para você qualquer coisa no futuro simples com will, a resposta vai ser sempre a mesma. Will they eat a pizza next weekend? Eles comerão uma pizza no próximo fim de semana? Yes, they will. No, they won't. Sim, eles irão. Não, eles não irão. Então, a resposta é sempre igual. Já na resposta longa, nós temos uma diferença, né? Observem aí no quadro, na tela comigo. Will they travel abroad next year? Eles viajarão para o exterior ano que vem? Yes, they will travel abroad next year. Sim, eles viajarão ao exterior ano que vem. E na negativa, no, they won't travel abroad next year. Não, eles não viajarão ao exterior no ano que vem. Então aí está seguindo aquelas mesmas regrinhas que nós acabamos de trabalhar, né? Afirmativas, negativas, contrações, ok? Aí tem uma diferença ainda entre o will e o going to. O going to nós estudamos na última aula, só para vocês fazerem essa comparação, né, na diferença entre esses dois futuros. Então, com o will, a gente usa para ações que vão ocorrer no futuro distante e o going to no futuro próximo. O will a gente usa para decisões que nós tomamos na hora da fala e o going to para situações que foram previamente planejadas. O will para ações que nós não temos certeza que vão acontecer e o going to quando há alta probabilidade de que isso ocorra.
Aí as formas de estrutura do will e do going to, né, são basicamente as mesmas, a diferença é que no going to a gente vai usar o verbo to be como nosso auxiliar. E no will a gente vai usar o verbo auxiliar, will, para auxiliar nossas frases. Bom, agora it's activity time, é a hora da atividade. Vamos ver se vocês realmente estavam aí bem atentos, ligados à nossa aula de hoje. Vamos exercitar então. Na primeira questão nós temos: complete as frases usando a estrutura correta do futuro com will. Então lembrem-se lá das afirmativas, das negativas, o lugar correto em que essas palavras vêm. Então observem aí que eu trouxe para vocês a frase e logo entre parênteses tem o verbo que vocês precisam usar para completar essa frase no futuro, tá? Então a primeira diz: If I arrive late, se eu chegar tarde, you. E aí nós temos entre parênteses o verbo call, que significa ligar. Letra B, he, espaço, to the radio, ao rádio. E entre parênteses nós temos o verbo listen, que é ouvir, na forma negativa. Letra C, we, the exercise. E o verbo é answer, que significa responder. E na letra D, maybe he, at home tonight. Em casa essa noite. E entre parênteses nós temos o verbo stay, que significa ficar. E aí, como é que vão ficar essas formas no futuro simples com will? Lembrem-se de aplicar todas as regras e não é só o verbo que está faltando nessas frases, hein? Vamos ver como é que fica a resposta então? Bom, então na primeira nós tínhamos o verbo call, como é uma frase positiva, afirmativa, nós vamos usar will call. Então, if I arrive late, I will call you. Eu ligarei para você. Na letra B, vocês deveriam colocar o verbo listen na forma negativa. E nós vimos que quem ajuda a nossa frase é o nosso verbo auxiliar. Então, é ele que tem que vir na forma negativa para poder negar o nosso verbo. Então, a resposta fica: He won't listen to the radio. Ele não ouvirá o rádio. E na letra C, we will answer the exercise. Nós responderemos o exercício. E por último, a letra D diz: Maybe he won't stay at home tonight. Talvez ele não ficará em casa esta noite, ok? Na questão 2, nós temos aí uma tirinha. Observe a tirinha abaixo e identifique em qual quadro e de que forma se apresenta o uso do futuro simples. Então, vou fazer a leitura para vocês, prestem bastante atenção e tentem identificar onde estão as formas do futuro. Então, diz assim: I don't think I'll go to school today. I think you will. I think I won't. Rats. E aí, pessoal, conseguiram identificar? Depois, se vocês quiserem fazer uma pesquisa sobre a tirinha, tá? Para entender o que ela está falando. Mas o importante agora é nós identificarmos onde, em que parte dessa tirinha está apresentada a forma do futuro simples. Se vocês identificaram o que são nessas partes aí, ó, está correto. Então, no primeiro quadrinho nós temos uma contração, I will, que ficou I'll go, ok? Eu irei. Na segunda parte nós temos you will. E no terceiro quadrinho nós temos o will da forma negativa, que ficou I want, ok? Espero que vocês tenham compreendido aí, pessoal. Então é isso. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para outras aulas e mais informações. Façam pesquisa sobre o conteúdo. Bons estudos and see you next class!